Amigos, bem-vindos ao podcast da Paróquia de Palhais, Santo António, na Diocese de Setúbal, Portugal. Nós existimos para fazer discípulos missionários que amam Deus e que amam os outros. E ajudamos as pessoas a crescer na sua fé, para que possam viver segundo o sonho que Deus tem para cada um. Aqui sonhamos ser como uma casa acolhedora onde a comunidade, em família, transformada pelo Espírito Santo, ama, reza, vive e serve como discípulos de Jesus e missionários do Evangelho. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas para vos dizer, mas não as podeis compreender agora. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará para a verdade plena. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vô-lo anunciará. Tudo o que o Pai tem é meu. Por isso vos disse que ele receberá do que é meu e vô-lo anunciará. Palavra da salvação. Que o nosso querido padroeiro Santo Antônio nos inspira, nos desperta, nos estimula para viver, criar e realizar em nós e com todos e todas o projeto de Deus. E qual é o projeto de Deus? Deus tem um projeto para cada um de nós. Seu projeto é a liberdade e a vida para todas as criaturas. Esse é o projeto de Deus. E nós somos chamados a colaborar com esse projeto. E nós cristãos nos reunimos para escutar e pôr-se à disposição desse projeto de amor. Queremos colocar a nossa vida à disposição desse projeto? Sim. Alimentados das duas mesas, a mesa da palavra e a mesa da Eucaristia, nós nos fortificamos e aprendemos, pela fé, a ficar firmes, mesmo diante dos sofrimentos, diante das perseguições, diante das dificuldades, sabendo que a tribulação, o sofrimento, produz a constância, produz a resistência. A constância, a resistência, traz a virtude sólida, traz a esperança e a aprovação de Deus. A celebração eucarística que inicia e se conclui em nome da Trindade, deveria de ser também a nossa vida, de manhã cedo, iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, à noite, antes de dormir, terminar o dia em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso que as celebrações das missas têm essa dinâmica. Começa em nome da Trindade, termina em nome da Trindade. Para dizer que cada cristão deveria de iniciar a sua vida nessa dinâmica. Isso serve para cada um de nós. E cada um aqui deve perguntar-se: como é que inicio a minha jornada, o meu dia, de manhã cedo? Inicio no nome do Senhor? Termino o meu dia no nome do Senhor? A celebração eucarística, como eu disse, inicia e se conclui em nome da Trindade, é a melhor escola.
É a melhor escola onde aprendemos o que significa ser cristão nos tempos atuais. E esses tempos atuais são realmente difíceis de viver, não é? Cada um sabe como enfrentar o seu dia. Com o nosso batismo, nós somos templo da Santíssima Trindade. Por isso que no batismo, o que é que diz o padre na hora do batismo? Eu te batizo do Filho e do Espírito Santo. O nosso batismo, que é a nossa identidade. E ali, naquele momento, nós nos tornamos templo, casa do Espírito Santo. E quando tomamos consciência disso, dessa relação de amor e vida, nos tornamos referência do amor da Santíssima Trindade para a humanidade. Nos tornamos referência, nos tornamos instrumento da Santíssima Trindade. Mas temos que tomar consciência disso, não? Temos que alimentar essa relação de amor na nossa vida. Não basta vir à missa só no domingo. O domingo é importante vir para a missa, porque nos sentimos comunidade, nos alimentamos da mesa da palavra, da mesa da Eucaristia, mas é na semana que nós temos que levar a sério a nossa identidade de cristãos. Proveniente de Deus, a sabedoria de Deus, que escutamos na primeira leitura, nos assiste nessa missão, nesse empenho. Vem ao nosso encontro para revelar o mistério trinitário. E, pouco a pouco, como diz em italiano, piano pianino, pouco a pouco, com muita paciência, nos introduz nos segredos da vida íntima de Deus. Essa sabedoria de Deus, caros irmãos e irmãs, se faz carne, se faz pessoa em Jesus Cristo. E nós contemplamos a sua glória por meio do Espírito Santo que habita em nós e tem a missão de guiar e iluminar a igreja na compreensão das palavras e dos gestos de Jesus. Essa é a missão do Espírito Santo. E cada um de nós é chamado a compreender as palavras e os gestos de Jesus e atualizar a vida de Jesus hoje. E sabemos que Santo Antônio, pela fé, foi guiado e iluminado pelo Espírito Santo para se tornar o grande santo que hoje nós festejamos. Santo Antônio é conhecido em todo o mundo, não é só em Lisboa ou na Itália, em Pádua, mas no Brasil, na África, nos Estados Unidos, em todo o mundo. Santo Antônio se deixou guiar e iluminar pelo Espírito Santo. Mas cada um de nós pode chegar a essa qualidade de fé. Cada um de nós. Não precisa ser Santo Antônio. Santo Antônio é só uma referência. É uma das pessoas que abriu o coração e a mente e pediu ao Espírito Santo que iluminasse a sua vida. Mas cada um de nós, cada um de vocês pode se tornar um outro Jesus, um outro Cristo, porque ser cristão significa isso, atre Christi, um outro Cristo, por isso cristão. E hoje festejamos uma pessoa que se tornou um outro Cristo na história da humanidade. Santo Antônio hoje nos pede uma coisa, quem sabe tantas outras coisas, não? Mas eu vou dizer só uma coisa, tá bem? Santo Antônio nos pede uma coisa.
nos pede para deixarmos que o Espírito Santo possa agir dentro de nós e construir em nós uma vida nova na fé, na esperança, no amor, que mesmo em meio às tribulações e às injustiças, produz em nós perseverança e firmeza. Nessa celebração da Santíssima Trindade, vamos pedir que Santo Antônio nos aproxime de Deus, como nos disse no dia 13 o patriarca de Lisboa. Vamos deixar que Santo Antônio nos aproxime de Deus. Mas qual Deus? Porque tem tantos deuses, hein? Tantos deuses. Mas qual é o Deus? O Deus de Jesus Cristo, o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, como fez Santo Antônio no seu tempo com tantos irmãos e irmãs. Santo Antônio prega per noi e intercede por nós. Amém. E viva Santo Antônio! Não se esqueça, subscreva este podcast para não perder nada e partilhe com os seus amigos. Pode acompanhar-nos nas redes sociais e em paróquia.pt.